Você está trancada como Hulk, sem poder sair de casa? Pois eu tenho a solução. Vamos navegar comigo pelas águas da Revolução Francesa. No século XVIII, em meados do ano de 1789, a maior revolução que o mundo viu ia eclodir, pautados no ideal iluminista de igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa balançou o sistema europeu da época. Dentro desses ideais, o povo tomou o poder, e isso iniciou-se dentro da França, nessa revolução que marcou o mundo. Luís XVI era o monarca da época, um rei absolutista, que colocava em cima do povo uma carga muito alta de tributos, para sustentar esses luxos da monarquia. Mas para compreender isso melhor, vamos ver como era a sociedade da monarquia absolutista. A imagem a seguir mostra que o povo sustentava as classes mais poderosas. Ela é uma forma clássica de demonstrar como era o antigo regime da época das monarquias absolutistas. O povo carregava todo o peso de uma nobreza e de uma burguesia nas costas. Por isso que o povo, amparado no ideal iluminista de igualdade, se rebelou, dando início à Revolução Francesa. Aí está a configuração da sociedade do século XVIII. Aqueles que tinham privilégios e aqueles que não tinham privilégios. Se a gente for dividir em estados, seria primeiro, segundo e terceiro estado. O clero, claro, seria o primeiro estado, seguido de nobreza, segundo estado, e último, o terceiro estado, que era a burguesia, ou seja, o povo. Se a gente transformar este gráfico em uma pirâmide, você vai ver que a base desta sociedade do antigo regime era sustentada pelo povo, ou seja, o terceiro estado. Então, era eles que sustentavam o primeiro e segundo estado, ou seja, igreja e nobreza. Para entender a Revolução Francesa, vamos dividir ela em fases, primeira, segunda e terceira fase. A primeira fase foi chamada de Assembleia Constituinte e foi governada pelos girondinos, de 1789 a 1792. Os girondinos eram considerados moderados, ou seja, ele queria dividir o poder com o rei, tendo um pouco mais de participação na vida política da França. Já a segunda fase ficou conhecida como Convenção Nacional, que foi de 1792 a 1794. Aí, quem governou foi os jacobinos, que era a ala mais radical da Revolução Francesa. Esses jacobinos defendiam a não participação de um rei, por isso foram incentivados por Robespierre a eliminar qualquer retorno da monarquia dentro do governo francês. E como é que se elimina algo? Exatamente, matando. E foi isso que fizeram os jacobinos. Considerada a Era de Terror, a segunda fase decapitou o rei Luís XVI. E a terceira e última fase, conhecida como Diretório, que vai de 1794 a 1799. Foi o retorno dos girondinos. Lembra que eu falei para vocês que era a ala moderada que tomou o poder? Aí eles vão voltar ao poder de novo, mas vai ter uma instabilidade muito grande na política francesa. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Se a gente puder classificar um marco para a Revolução Francesa, a gente colocaria a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão de segurança máxima, um castelo, onde guardava armamento e também colocava ali os prisioneiros franceses. Então, se o povo tomou a Bastilha, e a Bastilha era o símbolo do poder na França, a França ficou abalada, porque o seu poder foi tomado. Eu sei que vocês estão gostando da nossa aula. Como Robespierre também gostou de guilhotinar muitas pessoas na França. Ele foi o líder dos jacobinos e foi o principal nome da Revolução Francesa. E foi por isso que Robespierre fez tanto pela Revolução. Mas irônico é que ele também foi morto através da guilhotina. Guilhotina essa que ele tanto mandou decapitar na França revolucionária. Veremos agora os principais acontecimentos da Revolução Francesa, desde a prisão do rei Luís XVI até a morte de Robespierre.
Em 1990, o rei vai tentar fugir da França e vai ser capturado. Em 91, no ano seguinte, ele vai jurar a Constituição, mas vai pedir apoio às monarquias absolutistas estrangeiras. É como se ele estivesse fingindo que aceitou a Revolução. Já em 92, a França será invadida por países que se opõem à Revolução. Por que ela vai ser invadida? Porque esses países da Europa vão estar com medo de que essa revolução saia de dentro da França. Em 92, no mesmo ano, a Assembleia Constituinte vai ser dissolvida e vai se proclamar república. Em 93, o rei Luís XVI é condenado à morte na guilhotina. Já em 93, Robespierre vai começar a governar a França. Lembra que eu falei para vocês da Era do Terror? E em 1994, não por ironia do destino, Robespierre também será guilhotinado, dando início assim ao que nós chamaremos de Era Napoleônica. Mas como eu já tinha comentado, isso é assunto da próxima aula. O Palácio de Versalhes começou a ser construído no governo de Luís XIII, mas foi em 1682, no governo de Luís XIV, que o palácio foi decretado como sede da coroa do governo francês. Com isso, a aristocracia e o corpo administrativo da França abandonaram Paris e se deslocaram para Versalhes. O Palácio de Versalhes permaneceu como sede da coroa francesa até 1789, quando o rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, foram obrigados a mudar-se para Paris durante a Revolução Francesa. Atualmente, o Palácio de Versalhes é um museu e é, inclusive, um dos locais mais visitados de toda a França. Recebe atualmente milhões de visitantes. Recentemente, em 1999, uma forte tempestade atingiu o palácio, resultando em uma grande destruição. Durante essa tempestade, cerca de 10.000 árvores foram danificadas, o que representou um prejuízo de 250 milhões de francos para o governo francês. E agora, vamos praticar? Bem, eu elaborei aí 5 questões para vocês responderem acerca do vídeo que a gente acabou de apresentar. A primeira questão fala sobre a sociedade do antigo regime, aquela que a gente explicou lá, que eu transformei o gráfico e depois em pirâmide. Você vai dizer lá como era e como se dividia a sociedade pré-revolucionária da França. A questão 2 foi as fases da Revolução Francesa. Lembra que eu expliquei? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Você vai colocar cada uma delas e quem governou e qual data cada uma se estabeleceu. Já a terceira questão fala dos ideais que inspiraram a Revolução. Então, você vai ver lá quais foram os ideais e como foi pautada essa questão da Revolução. A quarta questão fala da Era do Terror. Quem foi o líder da Era do Terror? E como ele recebeu esse nome de Era de Terror? Por que ele recebeu esse nome? E a quinta e última questão, quem vai pôr fim na chamada Era de Terror na França? É isso que eu quero que vocês respondam. Como acaba o processo revolucionário francês? Se você tiver alguma dúvida, pegue a sua apostila. No capítulo 3, da página 62 a 73, tem o conteúdo de Revolução Francesa. Quando você for abrir na 78, que começam os nossos exercícios, você vai fazer tanto a parte da Revolução Francesa como a independência das 13 colônias, que a gente viu lá na escola, mas não teve a oportunidade de fazer os exercícios. Aproveitem, meus amores, e bons estudos! Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!